Hoje vamos fazer um pequeno experimento para entender duas velocidades que sempre aparecem na prova da ANAC, a Vx e a Vy. À esquerda temos a Vx, que é a velocidade de melhor ângulo de subida. Já à direita, temos a Vy, que proporciona a melhor razão de subida. Vamos fazer as duas aeronaves decolarem ao mesmo tempo para comparar o desempenho de cada uma. Na tela é possível observar o gradiente de subida calculado pelo simulador. Na Vx, ele deve ser maior, pois essa velocidade proporciona o maior ganho de altitude em relação à distância percorrida no solo. Já a Vy, o que buscamos é a maior razão de subida indicada pelo maior ganho de altitude por unidade de tempo. Talvez você já saiba que essas velocidades são influenciadas pela altitude. À medida que a altitude aumenta, a Vx aumenta, enquanto a Vy diminui. Inclusive, existe um ponto em que ambas as velocidades se encontram. Esse ponto corresponde ao teto absoluto da aeronave, ou seja, a altitude máxima em que ela ainda consegue manter uma razão de subida positiva. Nesse momento, a Vx e a Vy passam a ser exatamente a mesma velocidade. Mas por que isso acontece? A Vx é a velocidade que proporciona maior excesso de tração disponível. Em outras palavras, é o ponto em que a diferença entre a tração produzida pelo motor e a tração necessária para vencer o arrasto é a máxima. Conforme subimos, o ar fica mais rarefeito. Com isso, a tração disponível diminui, mas o arrasto também diminui. Como consequência, a velocidade correspondente ao maior excesso de tração desloca-se para valores maiores. Ou seja, precisamos voar um pouco mais rápido para continuar obtendo o melhor ângulo de subida. Já a Vy funciona de maneira diferente. Ela não depende do excesso de tração, mas sim do excesso de potência disponível. Como estamos falando de razão de subida, estamos falando de ganho de altitude ao longo do tempo. E potência está diretamente relacionada ao trabalho realizado em determinado intervalo de tempo. Por isso, a Vy é obtida no ponto em que a aeronave possui o maior excesso de potência disponível. À medida que a altitude aumenta, ocorre uma pequena redução na potência necessária para manter o voo, mas a potência disponível diminui de forma muito mais significativa, principalmente devido à menor quantidade de oxigênio disponível para o motor. Quando analisamos essas velocidades em termos de velocidade verdadeira, tanto a Vx quanto a Vy aumentam a altitude, embora a Vy aumente de forma mais lenta. Entretanto, os fabricantes publicam essas velocidades em velocidade indicada e não em velocidade verdadeira. Como a velocidade indicada sofre influência da densidade do ar, o comportamento dessas curvas mudam quando representando em nós indicados. É justamente nesse gráfico que observamos que a Vy diminuindo até encontrar a Vx. Esse ponto de encontro representa o teto absoluto da aeronave. No exemplo apresentado, a Vx era de 62 nós ao nível do mar e aumentou até aproximadamente 70 nós. Já a Vy, que era de 74 nós ao nível do mar, diminuiu até também atingir cerca de 70 nós. Nesse momento, a aeronave atingiu aproximadamente 16 mil pés de altitude, ponto em que já não existe excesso de potência ou de tração suficiente para continuar subindo. Um detalhe importante: não tente reproduzir esse tipo de subida em um Cessna 172 real, especialmente utilizando o Vx em grandes altitudes, pois isso pode submeter o motor a um esforço excessivo e provocar um superaquecimento dos cilindros. Esse experimento mostra de forma bastante clara como o Vx e a Vy e o teto absoluto da aeronave estão diretamente relacionados, além de demonstrar como a altitude influencia o desempenho em subida.